E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui no nosso Lunação. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com muito amor para que tenhamos juntinhos mais um momento falando da vida. E hoje é o seguinte, você vai pensar em uma situação que é importante para a sua vida hoje para ter respostas aqui comigo. O que pode ser o desfecho dessa situação para você, como está o andamento das coisas, se essa situação te favorece ou não, tá? Se está no rumo certo ou se tem correção de trajetória. Enfim, terá muita resposta aqui para você. Só te cabe pensar em uma situação que te importa agora. É o seu relacionamento? É o seu emprego? É uma questão pessoal? Enfim, pensa nisso e aí vamos às cartas, ok? A gente vai trabalhar com tarô, baralho cigano, a cartomancia tradicional. Dona Maria Navalha está na mesa nos protegendo para realizar esse trabalho. E eu vou recorrer também à magia das velas com a cor vermelha. O vermelho exatamente dando potência à ação de Maria Navalha nos nossos caminhos, cortando todos os males, tá? Para que a gente possa se livrar das dificuldades, dos obstáculos que obstruem, né? Por onde a gente deve ter passagem. Então vamos acender a nossa vela. E você escreve aqui comigo, que todos os males sejam cortados do meu caminho. Que todos os males sejam cortados do meu caminho. Saravá, Dona Maria Navalha, pedimos a sua bênção, a sua proteção, a nossa jornada, aquilo que nos importa, aos nossos objetivos de vida neste momento. Então, muito bem, escreve aí, que todos os males sejam cortados do meu caminho e você vai escolher uma das pedrinhas aqui, ó. Ametista ou lápis lazuli. Veja que a sua intuição te direciona. Ao escolher, se inscreve com a gente aqui, ativa o sininho, deixa o seu like. Tudo isso é muito importante para o canal. Traz energia positiva com o seu like para esse momento, abrindo os nossos trabalhos. E que a energia positiva que você está trazendo aqui volte redobrada também aos seus caminhos. Tá certo? Então pausa o vídeo se precisar de um tempinho maior para sua escolha, absolutamente tranquilo. Eu vou iniciar pela ametista, que eu vou deixar pertinho ali então da Maria Navalha. E a gente vai fazer aberturas. Vamos combinar aqui, ó, tá? São 3 oráculos para a gente abrir. Então a gente vai combinar a princípio uma abertura com 6 imagens de cada um. Sempre que for necessário e se for necessário complementar alguma coisa, eu vou complementar para vocês. É o seu relacionamento que está em jogo? É o seu emprego? O que está pegando aí? Ó, vou abrir o tarô aqui pra gente. E daí saem as nossas cartas. Temperança. Muito interessante a mensagem inicial do tarô para você. 7 de copas. Então já vamos começar a trocar uma ideia? 4 de copas, tá? Ó, tem uma mensagem de paz aqui nos seus caminhos envolvendo o que você está mentalizando, a situação na qual você pensou, tá? Então a temperança traz um equilíbrio para a situação, traz o que pode ser a cura para a situação, o restabelecimento emocional, a moderação, né? Então, mais do caminho do meio para ser trilhado, aparando arestas, tirando da frente certas dificuldades, energias pesadas que estão atrapalhando. Então, a temperança ajuda a fluir aquilo que você está buscando viver, tá? Então, por exemplo, eu sempre vou dando exemplo aqui dentro da nossa leitura, porque é um tema que está aberto, né? Então, é você aí pensando na situação que te importa, seja qual for, e vocês vão ver que às vezes eu venho um pouco para trás para que eu possa aparecer para vocês, tá? Mas o foco maior está na mesa, então eu vou também me manter mais próximo aqui, fazendo a leitura. E aí, por exemplo, se você brigou com alguém, está pensando no amor, na sua relação, será que pode ter uma reconciliação? Será que a gente consegue resolver uma encrenca emocional, né? Suavizar o clima? Sim, a temperança traz essa harmonia, traz uma necessidade aqui de mais moderação nas coisas também, tá? E ajuda a fluir. Essa é a grande mensagem da temperança para você nesse momento da leitura. Ajuda a fluir com mais facilidade a energia dentro do que você espera viver, tá? Ó,
aqui vem o 7 de copas, que fala assim: é muito importante que para você ter um desfecho favorável dentro do que você está buscando viver, você tem um direcionamento, porque o 7 de copas às vezes nos coloca numa situação de querer viver muitas coisas ao mesmo tempo e começar a imaginar demais, a projetar demais as coisas. Colocando tudo num tempo futuro, a gente se esquece de estar no presente para viver tudo como deve ser vivido agora, tá? Então não é o momento para você ficar idealizando, projetando, porque numa dessas a gente pode acabar caindo em certas ilusões, as coisas serem um pouco diferentes, né? Então é mais saudável para você se permitir a viver, dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez, dentro da situação, tem energia para fluir, mas não compensa ficar imaginando tanto, sabe? Como será, porque às vezes a gente faz um desenho da situação e pode sair diferente e as expectativas criadas atrapalham, certo? Então, o tarot mostra para você que tem esse risco, é muito importante agora ter pés no chão e não ficar se preocupando tanto também, tá? O 4 de copas é uma carta que mostra de repente um estado emocional seu aí de as coisas muito à flor da pele e precisando dar uma acalmada. A temperança com 2 cartas de copas pede bastante aqui para se acalmar o lado emocional, tá? Até porque o próprio 4 de copas também, com o número 4, que é um número de base, de estrutura, fala sobre você alcançar estabilidade dentro disso que você está buscando para viver. Então tem aqui uma situação que vem para estabilizar o seu emocional dentro disso, certo? Só que você tem que fazer a sua parte, cuidando da ansiedade. A própria temperança pede para você estar no melhor do seu temperamento. É a temperança, né? Quando a gente está na nossa temperança, a gente também está no aqui e agora. A gente não está lá para frente ou lá para trás, colocando ansiedade ou nostalgia para a vida, é estar aqui, no equilíbrio das forças. Isso é a temperança, é o que o tarot pede para você, também para você fazer a própria parte no que diz respeito a essa energia que tem para fluir te favorecendo, tá? Cuidar do emocional aqui é muito determinante para você agora, é a sua energia colocada na situação, certo? Quando a gente fica num estado desequilibrado e perseguindo um resultado de qualquer jeito e vivendo no tranque e barranque, colocando ansiedade o tempo todo, a gente se atrapalha muito nas nossas conquistas. Pensa muito nisso, porque isso é muito importante para você agora. Você é um agente mágico dos seus próprios caminhos, o tempo todo. Você pensando conscientemente sobre magia ou não, você é esse agente mágico no seu próprio caminho, fazendo muito das determinações. Isso está acontecendo o tempo todo. Pensa nisso. Sendo consciente ou não para você, eu estou aqui te conscientizando, tá? Então a gente está percebendo uma situação que te ajuda, que é legal. Segurar o lado emocional, né? Não deixar a ansiedade dominar, viver o dia de hoje, dando um passo de cada vez. Não é momento para muitas projeções, muitas expectativas, deixar acontecer, tá? Ó, aí nós temos o louco. O louco fala bastante a respeito da busca de experimentar a vida, de a gente não ficar totalmente preso, totalmente num foco ali na situação. Isso é importante para você porque o louco ele pede para que tudo seja um pouco mais leve também, sabe? Então, é uma conduta que o tarot está orientando aqui para você. O 7 de paus está vindo mostrar aqui uma carta, é uma carta de posicionamento, uma carta de coragem no sentido de conquista a ser protegida. E se tem conquista a ser protegida aqui para você, nós estamos falando de caminhos vitoriosos, de você poder chegar no resultado que você deseja, mas tem que saber como caminhar para obter esse resultado, ok? E você tem o Cavaleiro de Copas, que está vindo aqui também participar da sua leitura, movimento na energia emocional. A gente já viu energia positiva para fluir na temperança, porque é muito de um ajuste emocional também, é muito de cura para situações prejudicadas na sua vida, cura emocional, cura física, cura financeira, enfim, para onde você estiver precisando aqui da alquimia desse anjo, é onde você recebe agora, sabe? Então a temperança é o próprio anjo do tarô
se apresentando na sua vida, muitas vezes demonstrando para nós a participação do seu guia, amparando os seus caminhos e te pedindo calma. Então avalia se nesse momento você não é uma pessoa tomada pela aflição com aquilo que você quer viver e não está conseguindo, porque isso joga muito contra você, isso atrasa muito as coisas, tá? E perceba o valor de você vir para uma leitura oracular, que é todo esse entendimento da situação. Não é só, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a pessoa vai fazer isso com você, ou não vai fazer aquilo, vai ser assim ou não vai. O tarô é caminho de vida, é percepção dos nossos caminhos, como eles podem ser trilhados, são caminhos viáveis ou não, como eles podem ser trilhados, o que nós podemos fazer por nós mesmos, como eu posso otimizar os meus resultados, como eu posso chegar mais fácil aos meus objetivos. O tarô te ensina sobre tudo isso, tá? Então, perceba que eu não estou falando à toa dessa parte emocional, da ansiedade, porque é o que está te atrapalhando para chegar onde você quer. E dá para cuidar disso. A temperança mostra, né? Essa energia que pode ser um bálsamo para você agora. Então escreve aqui comigo, eu recebo esse bálsamo angelical, tá? Escreve, você abre a sua energia para receber a energia do tarô vindo te alcançar nos seus caminhos, né? Quando você vem para uma leitura comigo, eu falo isso várias vezes. Não é só leitura de cartas, é a energia que a gente está trabalhando aqui. Se você vem de forma íntegra, sabe? Com 100% de quem você é e se colocando de verdade na mesa comigo agora, aqui nesse momento, fazendo a sua escolha de pedrinha para você receber a sua mensagem, então você está me permitindo poder trabalhar por você também, né? Se você for a pessoa que está 100% aqui, se realmente te importa as mensagens que eu estou aqui para te dar, se você não está aí, né? Colocou o vídeo para rodar e ao mesmo tempo tá lá no WhatsApp e tá assistindo o YouTube e a TV ao mesmo tempo, sabe? Aí você dispersa muito, mas se você está colocando o seu foco aqui, então você está me ajudando a trabalhar por você, né? E aí você pode ter um favorecimento na questão. O Cavaleiro de Copas é uma carta de movimentação na sua vida, gerando energias positivas. É sempre uma busca por um objetivo, o cavaleiro, dando sentido para as coisas, tá? E aqui eu observo um cenário, que são o louco e esse cavaleiro, ó, né? Ambos olhando para o centro do jogo onde está o 7 de paus. O 7 de paus é a carta que te pede coragem, é a carta que fala sobre proteger uma conquista, é uma carta de você ter posicionamento. Então, o que o tarot está falando aqui? Para você realmente colocar o seu foco naquilo onde você entende que está a sua realização, ter coragem de continuar perseguindo esse objetivo, porque esse caminho está certo para você. Então, esse louco, esse cavaleiro de copas que olham para cá, tá? Para essa vibração, mostram o tarot te falando assim, não desiste do que você está querendo, porque te pertence e vai ter o momento de você viver essa situação, esse relacionamento, essa conquista profissional, essa promoção no seu trabalho, viabilizar essa carreira, resolver um conflito com alguém, vai dar tudo certo aí. Não é para você desistir, só que é hora de você cuidar do seu emocional, para ajudar a situação a caminhar também, tá? A gente tem que fazer a nossa própria parte, se cuidar para que a vida cuide da gente, tá? Para que os nossos guias, né? Para que o seu guia, representado aqui pela temperança, pelo anjo, a força angelical do tarô que está então no seu jogo, possa atuar com mais facilidade, te abençoando, certo? Se você se detona no seu emocional, sabe? Se você se deixa a coisa descambar e vira uma lavadeira na sua vida, o seu guia não consegue te acessar. Não é ele que se distancia de você, é você que se distancia dele, tá? Então, né? Dica legal para você agora. Eu sempre dou as dicas por aqui, né? Firma o seu anjo da guarda agora. Acende uma vela branca de 7 dias em casa, bota um copo d'água do lado, num cantinho ali onde você pode deixar e que não vai ter acidente com fogo, ninguém vai mexer, sabe? Faz essa firmeza agora. A firmeza do anjo da guarda é a mais fácil que tem. É a vela branca de 7 dias com um copo d'água ao lado. Você acende a vela, você bota a água, você faz ali a sua oração. Pede pela presença do seu anjo, pede pela aproximação do seu anjo, demonstra a sua intenção de estar próximo dele,
faz uma oração, tenha esse momento como um momento reparador do seu dia, tá? E durante os 7 dias em que a vela vai queimar, todos os dias você vai lá e troca essa água, e no momento em que você trocar a sua água, você reforça a sua oração ali, tá? Eu diria que isso é muito legal para você agora. É uma prática que você pode ter, se quiser, para a vida, né? Terminou a vela, bota a outra e assim vai. Mas não é uma, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade para você agora. É uma dica que eu intuí para te passar, para que você possa, neste momento, cuidar do seu emocional e ajudar a coisa a funcionar, a ser mais rápida para você aqui, tá bom? Essa foi a parte do tarô. Vamos agora abrir a cartomancia. Vamos na cartomancia, vamos na força da Maria Navalha nesse momento. E aí eu vou fechar com o cigano para você. Inclusive na parte de, seja de relacionamento, né? Vou colocar situações aqui, né? E é sempre importante a gente ir exemplificando dentro de uma leitura aberta assim, para você perceber como pode funcionar mais para você. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento onde você precisa saber se haverá uma procura, tá aqui, Cavaleiro de Copas, tá? Dentro de uma situação profissional adversa, onde você quer saber se um currículo que você enviou vai gerar um retorno, se pode aparecer uma entrevista, Cavaleiro de Copas também. É a carta de propostas, tá? Então, essa é uma carta que mostra um andamento muito positivo aqui para sua vida, dentro da situação que você pensou. Gera um movimento, gera proposta, mostra que tem acontecimentos aqui sendo preparados para você, tá? Por isso é que, inclusive, ele vem olhando para o 7 de paus, que é a carta da coragem, para você não amolecer aí dentro dos seus objetivos não, tá? Mas é importante também tratar um pouco mais com leveza, não se deixar consumir pela ansiedade. É uma parte que te cabe sim, tá? Dentro do que você está perseguindo para a vida. Vamos ver aqui nas cartas. 10 de ouros. Tem prosperidade, então, tem riqueza para você. Mas olha, muito cuidado com a angústia. De novo a situação emocional pegando, a ansiedade, tá? O 4 de paus. É importante agora que você tenha os seus momentos, sabe, de se refazer um pouco, de buscar dar uma acalmada na sua busca, sabe? A gente tem que ter uma estratégia para a vida. A hora de ir atrás e a hora de dar um tempo, né? Ter as nossas ações e compreender que as ações que nós tivemos estão reverberando e a gente não precisa ficar ali em cima o tempo todo, sabe? Quando a gente está até com uma ideia fixa já e caindo, não raramente, até mesmo num estado obsessivo, certo? Onde a gente só consegue pensar naquela situação. E eu trouxe esse tema, né, exatamente com essa ideia. Pense numa situação que é importante para você. De repente você já está aí com esse pensamento travado na sua cabeça. Dentro do que você está querendo viver, você não consegue. Não é nem que você precisou pensar na situação. A verdade é que talvez você não esteja conseguindo tirar esse pensamento da sua cabeça. E você está trabalhando em torno disso mentalmente e emocionalmente o tempo todo. O que eu tenho que fazer a respeito, como eu faço para melhorar, o que eu faço para agilizar, que vela que eu acendo, para que santo eu rezo, você já não sabe mais o que fazer, né? E a verdade é que as cartas que vêm na força da Maria Navalha, aqui, te pedem um pouco de calma. O naipe de paus é o elemento fogo, que é exatamente essa nossa energia que a gente coloca na situação, a disposição, querer movimentar as coisas, é a nossa chama interior. Só que a gente tem que controlar também, né? Como esse nosso fogo interno trabalha para que ele não nos queime, e literalmente, né? Perceba que se você cai numa ansiedade, no nervosismo, você começa a ter o quê? Gastrite. É o elemento fogo que está te queimando por dentro. A gastrite, a esofagite, o refluxo, né? Então, principalmente se você já está com esses sintomas, né? Que são também sinais orgânicos de chakra do plexo solar em desequilíbrio, exatamente pela situação emocional descoordenada. Então o 4 é o número que pede uma parada, pede para dar uma tranquilizada, tá?
pensa que as suas ações estão reverberando e você não precisa ficar em cima o tempo todo até dar certo, tá? Você tem que ter também o seu refazimento, até para não aumentar a angústia, tá? E as cartas aqui de Maria Navalha mostram o que pode ser, de repente, uma sensação de culpa da sua parte se você vai ter um descanso da situação, porque não, eu preciso disso, eu preciso que dê certo, então eu tenho que fazer por onde o tempo todo. Não se trata de fazer por onde o tempo todo, tá? Se trata, às vezes, só de a gente deixar um pouco quieto, sabe? Sabe aquele momento de você apertar o F, tum, apertei, agora deixa pra lá, não quero pensar em nada, vou botar uma série que eu gosto, vou ler um livro que eu quero, vou no parque andar no meio das árvores, vou botar o pé na terra. É disso que você está precisando. É isso exatamente que vai te ajudar no que você quer agora, sabe? Quebrar um pouco a tensão das coisas. Você é uma pessoa que nesse momento provavelmente está muito tensa, né? Percebe aí essa questão do fogo interno que eu falei, esses sintomas gástricos, né? De repente rigidez muscular também. Percebe se essas coisas não andam acontecendo. Não precisa ser assim, tá? Tem coisas boas encaminhadas. Então, vai dar certo. Só que você precisa ajudar a dar certo também. Porque se você se detonar, você não consegue viver o seu resultado. Então, é hora de se cuidar. Tô falando sério sobre isso, tá bom? É hora de se cuidar. 6 de espadas. Pro as de ouros e a gente tem rainha de paus. Muito legal, gente, porque o 6 de espadas mostra você no momento de transição de vida, sabe? E o momento de transição é sempre um prenúncio de resultados que você tem para alcançar. É a vida alcançando um patamar diferente, mudando o ciclo, sabe? Então talvez uma parte da angústia que você está experimentando, dessa ansiedade com as coisas, e de ai meu Deus, vai dar certo ou não vai? Ai meu Deus, não está acontecendo nada, que negócio é esse? Que a minha vida não anda? É porque você está assim nessa transição. Então é normal quando a gente vive esses períodos da vida que a gente se sinta numa espécie de limbo, de nada tá andando, nada tá fluindo. Calma, tá? Então, é normal o que você está experimentando. Não tem nada de errado, tá? Não, isso não é sinal da vida apontando para desfecho desfavorável para você. Muito pelo contrário, o baralho está mostrando uma situação que te favorece, certo? Inclusive porque, olha, para onde aponta? Por isso que eu falei o 6 de espadas para o as de ouros. Aqui esse as está trazendo abertura de caminhos na sua vida. As de ouros, elemento terra, concretizações, tá? Então, alcance material, concretizar possibilidades, sabe? É conseguir viver o que se deseja. Então você está chegando lá, mas é um caminho sendo preparado, não está pronto, não é hoje que vai acontecer. Então não adianta você se descabelar, porque você não vai mudar o tempo das coisas. É sabedoria para viver, tá? Rainha de paus, carta de conquista para você e também carta de virtudes. Hora de você reforçar as suas virtudes, o que você tem de melhor dentro de si para fazer, não digo nem pelos outros, mas por si própria, por si próprio. Agora, você usar as suas virtudes como as suas melhores armas, sabe? Para você se fortalecer, para você se ajudar, tá? Essa rainha, ao mesmo tempo ela fala, junto com as de ouros, né, que você tem conquista para alcançar, mas você tem que saber viver para desfrutar das suas conquistas. Pensa com muito carinho no que eu acabei de te falar. Se você se detonar agora, você não terá condições de viver o que a vida está preparando para você e que está no seu nome. Então é hora de se cuidar, tá? As cartas aqui de Maria Navalha te favoreceram também, e eu diria que foram cirúrgicas até, né, te orientando a caminhar e trouxeram previsão para você. 10 de ouros, foi a primeira carta que abriu, é a energia de prosperidade. No mesmo naipe, o as, os caminhos se abrindo, te ajudando a prosperar. Rainha, mostrando você em uma posição de conquista, mas agora é uma transição. Tem certas coisas, então, sendo preparadas, não é para já na sua vida. Então, trabalha o lado emocional, tá? Para você ficar bem.
E vamos colocar então o baralho cigano agora. Você está curtindo aí? Está sendo importante para você? Está te tranquilizando essa leitura? Porque muito do que você tem sentido é a dúvida. É o resultado da dúvida. Eu estou no caminho certo, eu não estou, eu tenho que sair fora disso, é roubada? Não é. Por quê? Eu te mostrei, lembra aquela imagem do tarô, do louco com o cavaleiro de copas, olhando para a situação do 7 de paus que te pede coragem para você manter posição. Isso significa que o caminho está certo. Só que você tem que saber a hora de cada coisa. E tem que deixar a sua energia legal para viver as suas bênçãos, tá? Isso te cabe. Então, de repente era dessa informação que você precisava. Poxa, Leandro, sai cachorro desse mato? Tem coelho aí nessa cartola ou não, né? Porque se eu estou aqui perdendo meu tempo, eu preciso saber para redirecionar meu caminho. Muito justo, concordo, você precisa sim saber. Então você teve resposta. Portanto, agora você tem mais capacidade para ajustar também as suas emoções e saber caminhar melhor, né? Faça isso por você. Então, se essa leitura está te tranquilizando, se está te fazendo bem, está te dando resposta, deixa o seu like caso você ainda não tenha deixado, se inscreve, tá? E vamos botar o seu fechamento aqui com o baralho cigano. Até te dei a dica, né, da firmeza para o anjo da guarda, vai ser importante para você agora. O próprio anjo da temperança que veio ali no tarô te pede isso, tá? No baralho cigano, agora, que eu vou abrir aqui, igual eu fiz com os demais. Vamos lá. Então, você tem a Lua como a sua primeira carta, que fala da sua valorização. As honrarias, os caminhos estão abertos para você, tá? Carta da casa, tudo se ajeita. Então, você recebendo o seu valor, a carta da Lua é muito importante, porque são as influências astrais na nossa vida também, mostrando que os caminhos estão abertos. Eu diria até o seguinte, você é uma pessoa que tem alternativas na vida agora. Você tem caminhos abertos, no plural mesmo. Mas eu diria que não convém você sair da reta na qual você está. Então, muito cuidado, às vezes, com certas situações que possam te distrair, te desviar da sua rota, né? Não convém que você desvie do seu objetivo de vida agora, não. A carta da casa mostra, né, aqui o seu equilíbrio interno sendo alcançado, com o que você tem para encontrar trilhando o caminho no qual você está. A Lua também fala, sendo as influências astrais que você recebe, da sua intuição. Então, assim, por mais que está difícil e tal, por que você está aí? Porque lá no fundo você sabe, né? O que representa, o que simboliza isso para você, o que tem de sentimento envolvido, né? O quanto isso representa de verdade para sua vida, o que você está buscando viver. E realmente está certo, não está errado para você não, tá? Mas agora é hora de se cuidar. Olha, a âncora que traz a estabilidade, o que já veio para você no tarô também, então você consegue se estabilizar dentro do que você está buscando, isso fala de alcance, tá? É uma carta muito abençoada, a âncora também, porque ela mostra que você está trilhando um caminho que é confiável, que é seguro para você passar por ele, tá? Então, ó, permaneça aí a carta da mulher que te representa nesse momento, tá? Carta pessoal, independente do sexo, do gênero, de orientação sexual, carta pessoal que te representa aqui. Então é você aqui, olha, sendo a pessoa valorizada pelos seus esforços, tendo o reconhecimento que você busca, alcançando o equilíbrio interno, né? Então as coisas se ajeitam, tem passagem por onde você está indo, então siga caminhando e trabalha a sua confiança aí, porque a sorte te acompanha. Carta dos trevos, tá? Que dependendo do baralho, e assim, dependendo do baralho seria os obstáculos, né? Aquela imagem de paus e pedras pelo caminho, a carta 2, que está mais dentro da escola brasileira, do baralho cigano, né? Esse baralho, ele segue mais a imagem da escola europeia. Então a carta 2 dos trevos fala da sorte, né? Então a sorte te protege, a sorte te abençoa no caminho dentro do qual você está, ok?
E mesmo se fosse a carta dos paus e pedras, né, dos obstáculos, mostrariam, né, então esse caminho parcialmente obstruído, mas possível de ser trilhado, e com todas essas outras imagens aqui, né, representando resultado que você tem para alcançar, seria também manter a trajetória, certo? Mas, vindo aqui a carta dos trevos, a gente tem uma imagem muito limpa da sorte realmente fluindo. Então a sorte te acompanha dentro daquilo que você quer viver, tá? Então é o momento para você trabalhar mesmo o seu emocional, cuidar da ansiedade. O caminho está certo, as coisas funcionam por aí, mas você tem que se cuidar para viver, para se ajudar dentro da questão, certo? De repente, assim, a gente começa a fazer um drama danado com as coisas também, e não precisa ser assim, você não precisa sofrer tanto, tá? Não fica se torturando, não fica se culpando, busca o seu lazer, busca se distrair, tudo isso é fundamental aqui, eu diria, dentro da sua energia, tá? Então, a sorte te acompanha, e é com essa frase que eu fecho a sua leitura. Quer decretar comigo? Então reforça essa mensagem, a sorte me acompanha. E pronto, sabe? Isso vai te ajudar também a trabalhar uma visão mais otimista para a vida e não ficar vendo tudo como problema, tudo como mau resultado, sabe? Coloca um sorriso no rosto aí, redireciona a sua energia, sabe? Lembra do que eu te falei, você é um agente mágico no seu caminho o tempo todo, consciente disso ou não. Acontece que agora eu te dei consciência, certo? Então você determina muito de como pode ser. Começa a usar isso a seu favor. De repente você vai se ver uma pessoa meio tímida a princípio. Ah, não sei se realmente eu tenho esse poder, se realmente funciona. Vai treinando, tá? Confia no processo. E é isso, gente. Então, essa foi a leitura para você na Ametista. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa aí o sininho para não perder a sequência dos trabalhos. Me segue no Instagram também, @alunaçãoesoterismo. E aí na descrição do vídeo, além do próprio Instagram, que é legal você seguir, porque lá é onde nos stories geralmente eu coloco tudo que é aviso. Aviso sobre curso, aviso sobre abertura de agenda para consulta para quem quer ter uma leitura particular, tá? Aviso de live desse meu canal ou dos outros canais. Então é muito legal você estar comigo no Instagram também, tá? E aí abaixo, né, você tem os links dos cursos que você pode fazer comigo. Tarô e Baralho Cigano. Baralho Cigano é um curso antigo que tem valor promocional e não tem mais suporte para dúvida, certo? O Tarô é curso novo, separado em dois, arcanos maiores e menores. Te aconselho a entrar primeiro no dos maiores, para depois você cursar os menores. O Tarô é curso novinho, tem suporte, tem certificado, tudo certo, beleza? Então, se você quer estudar, tá aí a dica. E bora recolher tudo agora para a gente trabalhar a outra opção da mesa. A gente vai trocar a nossa pedra agora. Que Dona Maria Navalha, então, te proteja, te guarde, te livre dos obstáculos. Sai ametista, vem lápis lazuli. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Que tem mais emoção para acontecer. Ou se tem. Então, para você agora no lápis lazuli. Pensa aí na situação que te importa e vamos ver o que desenrola. Na ametista teve desfecho favorável. Deixa eu passar os baralhos para cá, porque aí eu abro o leque nesse espaço e a gente vai trabalhando aqui. Então, primeira carta do tarô, um valete de copas. Você como uma pessoa sonhadora dentro da situação. Um cavaleiro de paus, então tem movimento para acontecer, tem possibilidades aí. Um 4 de espadas,
que dá uma trégua, uma mensagem de descanso, tá? Então aqui a gente já consegue conversar um pouquinho, com 3 cartas postas na mesa. Se a situação na qual você está pensando é um relacionamento, são os caminhos amorosos, né? E é você desejando poder ficar bem com a pessoa de quem você gosta, com o ser amado aí, né? E principalmente para pessoas afastadas neste momento, se for o seu caso, e eu vou dando sempre esses exemplos para te ajudar, né? Então, se for esse o seu caso, o valete de copas, eu diria que te representa muito aqui, né? Você em contato com aquilo que você sente, em contato com os próprios sentimentos, vislumbrando, né, essa possibilidade para viver, e a pessoa distante de você agora, por às vezes uma discussão que possa ter rolado, por um mal entendido que possa ter rolado. O cavaleiro representa então uma procura desta pessoa na sua direção, querendo poder ficar bem com você, alcançando essa trégua de um 4 de espadas, tá? Então a gente pode falar aqui, né, já de uma conversa que tem para rolar no sentido de quem quer poder acalmar as energias, as vibrações aí com você, poder se acertar, né? E é uma pessoa que está pensando muito em você, assim como você pode pensar nessa pessoa. Então a gente percebe essa reciprocidade, tem essa sintonia aí ligada, rolando, tá bom? Então já tenho esse exemplo aqui para você dar, né? Aliás, para dar para você, esse exemplo para dar para você. Depois nós temos o 10 de copas, que é um resultado muito favorável, é um desfecho positivo aqui que te traz uma satisfação emocional. Fala de uma união estável, fala de um objetivo sendo alcançado, porque te dá esse estado de graça, sabe? O 10 de copas, uma satisfação emocional muito grande, um desfecho favorável na energia emocional. Então, a gente fala de casais que podem se acertar, de pessoas distantes nesse momento, afastadas, que podem se reaproximar. Se você está perseguindo uma situação que é profissional, poxa, vai dar certo para mim esse projeto, esse trabalho, tá? O 10 de copas é uma carta de confirmação para você nesse sentido. Então nós temos o valete de copas que pede para você alimentar os seus sonhos. Não está errado para você não, você tem mais é que fazer isso mesmo, né? Sonhar é que nos move, é o que nos move para buscar, é o que vai te dar força para perseguir na energia do cavaleiro, para você trabalhar o seu elemento fogo do naipe de paus e sair em busca, tá? E o 4 de espadas mostra muito da energia mental organizada, os pensamentos em ordem. Por quê? São movimentos que você faz que te trazem resultados, que te ajudam a perceber que o caminho está certo. E você está perto de ter um desfecho favorável na situação. Não demora não, tá? Então continua caminhando, continua sonhando e principalmente não deixa ninguém dizer agora que o que você quer não é pro seu bico, que você está errada na vida, ou que você está errado, que a situação não serve para você, ou que você é uma besta, por exemplo, no amor, né? Às vezes a pessoa que te fez sofrer lá de trás e você foi desabafar com alguém, e aí calha que você ainda gosta, e aquela pessoa para quem você desabafou aí fala que você é uma besta, porque você quer a pessoa que te fez sofrer e tal. Você sabe do seu sentimento, você sabe, né, em que direção funcionam os seus sonhos e é importante que você alimente isso que te dá sentido para viver agora. Por quê? Tem desfecho favorável, tá? Então isso é muito importante que você saiba. O 2 de espadas, seja a pessoa atenta, observadora, até porque a gente falou aqui na energia do tarô que não tem muita demora não para você alcançar resultado. Então isso significa a oportunidade que você pode aproveitar, sendo a pessoa observadora aí, tá? Olha, o louco representa o porquê de você precisar ser a pessoa observadora, porque você pode acabar se distraindo, né, nessa energia do louco e perder a oportunidade. Muito cuidado agora, certo? Principalmente onde às vezes você potencializa essa energia do valete de copas, e é indicado que você potencialize mesmo, mas quando você acaba se desconectando um pouco da realidade, né? E deixando de fazer os movimentos que você precisa fazer também pela situação na qual você está pensando. É hora de você pensar assim, o que você pode fazer pela situação? O que você pode fazer para se ajudar aí? Na mais simples das hipóteses, o que você pode fazer
para se manter uma pessoa conectada com pés no chão, no presente agora, para não dormir no ponto, tá? Porque o louco fala de um risco aqui de você se distrair e perder oportunidade. Sendo assim, vou apelar. Vou ver uma coisa aqui para você. Esse diferencial não teve na leitura da ametista, porque eu não senti de ter lá. Vai ter para você, tá? Aqui na lápis lazuli, que é o meu oráculo das pedras, para a gente trabalhar com confirmações. Então é o seguinte, por que que o tarô tá te pedindo atenção e o risco de você se distrair? Tem desfecho favorável, tem uma energia muito boa para você alcançar. Por que que o tarô está colocando isso? Será que tem alguém oportunista, sabe? Que pode passar na sua frente, que pode tomar o seu lugar e você não está percebendo? Vamos lá? Não, não é o caso, tá? Então, assim, isso dá uma tranquilidade, né? Pelo menos a princípio, aqui no tarô, não é isso que o tarô quis demonstrar, não é o que foi confirmado nas pedras, tá? Então significa realmente de só você acabar dormindo no ponto e deixar passar a chance que não deveria deixar passar. Momento de atenção. Tá tudo aí no ar para acontecer para você, tá? Então, né, não vai ficar lá contando carneiro, sonhando com a bezerra e aí perdeu, né? Ó. Então, vamos se ligar, vamos estar aqui conectado no presente, porque o tarô está mostrando que você está perto de ter objetivo alcançado, né? Ou se não exatamente o objetivo final, a coisa como você quer, pelo menos sinais que vão te deixar perceber que a direção está certa e vão te estimular a continuar perseguindo seus sonhos, tá bom? Preste atenção nisso. Por exemplo, no amor, às vezes é uma procura que acontece, é a pessoa que está longe, chama para conversar, sabe? Dá aquele lampejo das coisas que estão paradas e de repente rola um movimento. Você que está apostando num trabalho aí próprio e não está tendo venda, aparece um cliente, aí aquilo te dá uma energia. É disso que eu estou falando. Para você perceber que é por aí. De repente agora não é, vamos dizer assim, de repente não é agora que você vai viver plenamente o seu relacionamento como você deseja. Mas tem uma movimentação, tem uma procura, tem uma conversa, isso dá um sinal importante. Opa, vamos continuar aqui, porque parece que vai rolar, hein? Parece, você entendeu? Ou no trabalho, você tá lá e pô, não aparece ninguém, daqui a pouco rolou uma venda, aí você fala, opa, e é o que você quer fazer, sabe? Então, continua perseguindo, continua sonhando, porque é importante você sonhar nessa direção. Tem desfecho favorável aí. Seja a pessoa atenta, ok? Isso diz muito respeito a perceber os sinais, a acolher os sinais da vida também, tá? O que vem te distrair aqui, preciso colocar uma outra situação. Vamos recorrer ao oráculo das pedras. Existe alguma força espiritual que possa atuar negativamente sobre a minha consulente, o meu consulente, de modo a desperdiçar oportunidades na vida? Neutralidade, tentativa 2 de 3, não. Então não tem risco espiritual, não tem presença de obsessores aqui, tá? Existe, bom, a inveja seria dentro dessa condição espiritual. Não tem gente oportunista, então não tem, a princípio, pelo menos pelo tarô, alguém rivalizando com você ou competindo com você dentro do que você quer, tá? E também não tem nada de negativo no espiritual te atrapalhando. Então tudo bem, não vou forçar muito nas pedrinhas não, vamos pegar a cartomancia agora, para ver aqui mais na força de Maria Navalha, o que tem para você. A gente percebeu até aqui, pelo menos com o que o tarot está informando, que, né, de repente é um risco de você dormir no ponto e passou a chance, você fala, meu Deus, peraí, por que que, sabe, às vezes a pessoa, vamos supor, a pessoa passou ali, você viu, aí você ficou naquela, ai meu Deus, chamo ou não chamo? Não chamou, por quê? Travou, a pessoa foi embora, passou a chance, perdeu de conversar, aí você fica, foi uma besta mesmo, né? Por que que eu não chamei? Por que que eu não falei? Sabe? Então, é estar atento, é estar atenta, oportunidade vai rolar, tá? Presta atenção, beleza?
leque aberto na cartomancia para você. Vamos nessa. 4 de espadas, que estava no tarô, tá na cartomancia também. Beleza? Então, isso daqui fala muito de você ter os pensamentos em ordem, sabe? A energia mental no lugar para conseguir pegar sinais. Para você não ficar divagando nos pensamentos. Isso pode te atrapalhar, tá? Inclusive porque esse 4 de espadas da cartomancia agora veio por cima do valete de copas. Então, às vezes a gente ficar contando muito carneiro, sonhando com muita possibilidade e se esquecendo de viver com o pé no chão, olhando para o que está na nossa cara. Tá bom? Então, trabalha essa força mental aqui para que você seja a pessoa com a percepção que você precisa ter agora. E eu já percebi um padrão acontecendo na mesa. Para quem participou na Ametista, a primeira rodada das cartas, a primeira consulta, o tarô bateu muito, não só o tarô, mas a consulta toda, com o tarô, com a cartomancia, com o baralho cigano, foi muito na tecla de cuidar do emocional. No seu caso, é mais a energia mental, ter mais do foco para a vida, manter os pensamentos em ordem para você não correr o risco de acabar divagando nas coisas, né? E aí moscar, né? Cuidado para não ser mosca de padaria, ser de luz, beleza? Então, fica lá voando na coxinha e aí perdeu, né? Então, vamos se ligar nessa daí. Olha por quê. Um 8 de paus veio na mesa para você. Velocidade dos fatos, rapidez. Então, o que o tarô mostrou, né? De coisas rápidas, por isso te pedindo atenção, as cartas na força da Maria Navalha também está mostrando. Veio aqui um coringa, não sei se vai dar para você ver direito na carta, porque é o amarelinho, às vezes a luz ofusca, parece que não tem nada ali, né? Mas é o coringa e isso é força espiritual na sua vida agora, tá? Então, como o coringa veio ao lado do 8 de paus, que traz a rapidez, a velocidade dos fatos para você, a gente tem, ó, a espiritualidade dando aquele empurrãozinho, tá rolando. Isso significa sinal, ó, a percepção, que eu já falei, por isso os pensamentos em ordem, cuidado para não deixar a mente escapar por aí, né? Porque é sinal de que você tá no caminho certo, porque seus guias te amparam na situação que você quer viver. Inclusive, ajudam a criar situações. Então, eu estou falando de coisas que acontecem sem você estar esperando, sabe? Eu estou falando de, por exemplo, no amor. Você está pensando na pessoa e tal, e aí você está no supermercado, você tem a prateleira aqui. Aí você está nesse corredor, ser de luz está no corredor daqui, cada um vindo com seu carrinho e vem na curva e pá! Um bate no outro. Ah, desculpa, aí você vai ver, olha quem era, né? Então, eu estou falando desse tipo de coisa, tá? Que a espiritualidade está preparando para você. Não é pelo amor de Deus, né, gente? Não é exatamente isso que vai acontecer. Senão, é fogo, não é fácil não ser tarólogo. Depois vai ter gente que vai falar assim, o tarólogo falou que era só eu ir no mercado e botar a compra no carrinho e fazer a curva da prateleira que eu ia trombar com o meu amor lá. Isso não aconteceu. Então, o tarô estava errado. Né, gente? Vamos com calma, isso foi uma ilustração, tá? Isso foi um supositório, como diria o Chaves, né? Ah, é só supositório? Então, né? Mas é um supositório que pode ser real, né? Então, pode acontecer. Eu tô falando de situações assim, sabe? Das coisas acontecerem e sem você esperar. É sinal da cartomancia aqui de que você vive um momento onde não adianta muito querer ficar planejando as coisas não, porque vai acontecer de um jeito que você não espera. E a questão é você estar preparado para viver o que a vida vai te colocar dentro do que você quer, tá bom? Então, é o seguinte, permita-se a ter surpresas. Porque, nossa, outro coringa, gente, olha aí, é a espiritualidade muito presente mesmo. O coringa traz isso e vieram os dois. Gente, de 54 cartas que estão aqui no leque, qual a chance de eu pegar 6 e dentro dessas 6 os dois coringas surgirem, né? Então, olha como a espiritualidade está presente para você, dentro do que você almeja viver. Ou seja, faz muito sentido sim,
tá? E as coisas estão aí, muito perto de acontecer. Rei de ouros e 4 de ouros, tá? Essa combinação aqui acende um certo sinal de alerta para mim sobre você, tá? Você mesmo, minha consulente, meu consulente nessa hora. Você, de repente, como uma pessoa que pode ser, assim, alguém com uma tendência controladora, uma necessidade de ter o controle da situação, de ser do seu jeito, de ser desconfortável quando as coisas acontecem e não dependem de você, tá? O rei é aquela figura que quer estar no comando, né? E o 4 de ouros é o apego. Então, eu acabei de falar de coisas que podem acontecer do nada, sem você planejar, e você pode acabar desperdiçando oportunidade por ter a dificuldade de fluir nesse tipo de energia. Porque essas cartas mostram, de repente, você como uma pessoa que tem essa tendência de precisar ser da sua forma, de precisar ser como você planeja, de as coisas precisarem ter um método, ter uma racionalidade ali, sabe? E o que acontece fora do esperado te assustar, e aí você não saber como agir na hora e perder o momento por causa disso. Eu estou te preparando, tá? Então, para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação na vida. Então, saiba soltar. Não dá para querer controlar tudo como acontece. E é assim que, de repente, você se desgasta tanto. Por quê? Você quer estar à frente, você quer planejar, né? Você quer que as coisas aconteçam sempre dentro do esperado. Saiu diferente, você se perde. Cuidado, tá? Saiba, isso é confiar também. Isso é confiar, né? É como você imagina, é como você sendo criança, tirou a rodinha da bicicleta e o seu pai tá lá segurando o banco e falando, pode ir filha, eu tô te segurando. E você confia no seu pai, porque é o seu pai que tá ali te segurando, tá? Independente de você ter vivido ou não essa situação, mas é um exemplo aqui para você. Então é isso, e se você viveu essa situação, fica mais fácil, porque é exatamente essa energia que você precisa colocar na vida agora, tá? De confiar em quem está te amparando. Tem a presença espiritual, tá? E esses valetes juntos, os dois tendo surgido para você, falando sobre a espiritualidade, fala também da proteção que você tem dos seus ancestrais para encontrar os seus caminhos de felicidade, certo? Então, isso é muito legal, né? Isso é muito importante, muito bonito, eu diria. E aí vem uma dica que você pode acender, né? Uma vela branca de segunda-feira, o Dia das Almas, né? Dedicando aos seus ancestrais, levando essa luz para os seus ancestrais, tá? Você vai fortalecer essas ligações e eu vejo que elas são benéficas para você nessa hora. Nem sempre são, né? Então, porque às vezes tem um ancestral que está ferido e às vezes ele está vindo e ele está trazendo uma carga que às vezes não está legal, às vezes é uma situação que você não pode administrar, né? Emocionalmente, aquilo te abala e tal. É o seu caso agora? Não. Aqui a gente vê uma ligação que ela está te favorecendo. Então fortaleça esse laço. De segunda-feira, acenda uma vela branca dedicada aos seus ancestrais, certo? Ah, Leandro, onde que eu faço isso? A vela para os ancestrais, se você tiver uma igreja perto da sua casa e que seja aberta e que você possa entrar e que tenha um local onde você pode ir lá e acender uma vela de segunda-feira, seria o desejável, tá? Se você não tiver, então você faz em casa, tudo bem, tá? Como a gente está percebendo que é uma situação que te favorece, né? O duro seria se a gente percebe uma ancestralidade que está complicada, né? Que precisa de cura, e aí você atrai isso para dentro da sua casa, de repente você se desequilibra junto. Não é o caso aqui não, tá? Então eu te dei a dica, né? Fora de casa, assim, se você tiver a possibilidade, legal, né? Não tem jeito nenhum, pode sim fazer em casa. E claro, faça se você se sentir confortável para isso também, beleza? Essa foi a parte aqui da sua cartomancia, as cartas que foram mais dentro da energia da própria Maria Navalha, que está aqui amparando os nossos trabalhos.
dessa vez. Tá curtindo aí? Que tá rolando para você? Deixa o seu like, se inscreve, gente. Se inscreve agora. Não deixa para depois não, para não esquecer. Beleza? Ativa aí o sininho, mas deixa suas ações aqui nesse vídeo, fortalecendo esse trabalho. Deixa o seu like e faz a sua inscrição. Isso importa demais, tá bom? E é a nossa energia de troca, né? É a única coisa que você precisa fazer, participando aqui de um trabalho como esse no YouTube, onde não te custa nada, né? Sempre que você desejar deixar um apoio financeiro ao canal também, com certeza é muito bem-vindo, é muito gratificante para mim, tá? Mas a princípio o que se pede? A inscrição e o like. Muito simples. E no baralho cigano, vamos ver para você o que tem? Vou botar ele aqui também, igual os outros. É que esse deck aqui do cigano, ele não escorrega muito não, para, né, abrir aquele leque gostoso, igual eu fiz com o tarô, com o baralho, com a cartomancia. Esse não escorrega muito não. A carta da mulher, carta pessoal. Então você, como sendo uma pessoa representada na mesa nesse momento. A cegonha, que traz novidades para a vida. A carta da montanha. Então, tem desafios presentes na situação, mas é justo aquilo que você está buscando viver para si, tá? A raposa. Vamos ver. A carta do homem. E a criança. Tá. Então é o seguinte. Primeiro de tudo, se o que você está pensando aqui envolve o amor, tem o homem e tem a mulher, que representam casal, tá? A gente já havia esclarecido no tarô, junto com as pedras, a situação, se teria uma pessoa oportunista te rondando e se teria força espiritual negativa te atrapalhando. Essa questão de espiritualidade foi descartada de vez, né? Porque veio lá na cartomancia depois os 2 coringas mostrando espiritualidade que você tem, proteção espiritual, né? E força ancestral que te ajuda, que não está atrapalhando, que não está botando para baixo não, tá? Na questão do oportunismo, o oráculo das pedras afastou a possibilidade. Então, essa raposa aqui, eu diria que não vem cumprir essa função, tá? De, às vezes, gente falsa, gente que pode rondar e que quer se fazer desperta para o seu lado, tá? E que pode tomar sua vez, que pode rivalizar com você, sabe? Esse tipo de coisa que a raposa poderia mostrar, não é o que está mostrando aqui não, certo? Porque a gente já havia afastado isso, então a gente fica com a questão do que da raposa? Uma outra visão sobre essa carta, que é o que o tarô trouxe para você na mesa, que foi a parte do... de você ser a pessoa observadora aqui, ó, né? Só observando, de olho nas coisas, cuidado para não dormir no ponto, para não ser mosca de padaria na situação. Então a raposa pede para você ser a pessoa atenta. É sobre isso que essa carta tá aqui falando. E ela fala, olha só, né? Vou mostrar um quadradinho mágico aqui para você. Ontem rolou um quadradinho mágico na nossa leitura do baralho cigano. E o quadradinho mágico costuma acontecer no baralho cigano mesmo. Ó, ontem rolou na leitura do cigano Pablo falando sobre os próximos 7 dias. Para quem viu, né, sabe do que eu estou dizendo. E hoje está rolando também aqui, ó. Ó o quadradinho mágico de hoje, ó. O homem, a mulher. Então, a vibração de casal rolando, né? Ser a pessoa atenta, observadora. Porque movimentações podem acontecer entre você e quem você mentaliza aí, ó. Que é a cegonha. Que é a mudança da rotina. São as novidades, coisa que é inesperada. Então... estar com os olhos abertos para viver essa situação, para não ser uma pessoa pega de surpresa e deixar passar por não saber como agir. A gente percebeu esse risco, por isso eu já estou te preparando para a situação, tá? Então, olha aí que beleza, né? O nosso quadradinho mágico de hoje também, né? Se apresentou aqui na mesa. Tá aí, ó. Então, muito bem, muito bem. E aí a montanha fala, então, né, sobre os desafios envolvidos na situação, ou seja, nem tudo também é fácil dentro do que você quer viver, mas tem desfecho favorável, então os desafios da montanha mostram-se como
valendo a pena, e é a força da justiça, das pedras de Xangô, também que estão ali. Então é justo no seu caminho, o que você está buscando, tá? E tem muito pela frente aí na situação, que é a criança, que mostra uma energia pura, muito receptiva, né? Muito para viver, muito para aprender, um longo caminho para ser trilhado, tá? Então é muito importante também que você seja pessoa intuitiva, a criança te pede isso, tá? Então é a capacidade observadora da raposa com essa intuição da criança para você realmente estar, né, na sua presença divina, sabe? Com tudo que está acontecendo, porque, gente, está muito no ar as coisas aqui para funcionar para o seu lado, provavelmente de uma forma diferente em relação a como você espera que seja, e é aí que é o pulo do gato, né? É onde, se você não tiver ligada, não tiver ligado ali, você pode deixar passar, desperdiçar momento, não convém. Então a leitura te preparou muito para isso, né? Então você veio aqui pensar na situação que é importante para você, sua carreira, seu trabalho, uma questão pessoal, seu relacionamento, caminhos afetivos, e você teve todo esse cenário. Então prepare-se para a vida, porque a vida vai te surpreender nesse sentido. Que assim seja, tá? Então, assim determinamos. Escreve aí comigo, para a gente dar um fechamento na sua energia das cartas aqui. Assim está determinado. Escreve aí. Assim está determinado. E que realmente assim seja para você, porque eu achei muito interessante essa leitura. Peguei muitos insights aqui, então acho que não foi à toa você ter encontrado esse vídeo e ter feito aí a escolha da pedrinha que você escolheu. Essa foi a sua leitura. Se você curtiu, então deixa o seu like, se inscreve. Me segue no Instagram, @alunaçãoesoterismo. Por lá nos stories é onde eu não movimento tanto o Instagram, tá? O meu Instagram não é tanto de engajamento, de atividades acontecendo por lá. Mas principalmente nos stories eu costumo passar muitos avisos. Abertura de agenda para você que precisa de consulta, se vai ter uma live, sabe? Eu vou lá e falo o horário para você se preparar para assistir comigo, estando ao vivo, né? Então vale a pena, se você curtiu o meu trabalho aqui, a gente ficar mais juntos, beleza? E aí na descrição também tem os links de cursos que você pode conhecer para fazer comigo, certo? Dá uma olhadinha, tem as informações. Se você está precisando estudar, está buscando esse conhecimento e ver a chance, aproveite. Eu agradeço muito pela sua presença, então até o nosso próximo encontro.